Boa noite a todos. Para conduzir os trabalhos desta sessão solene, assume a mesa dos trabalhos o vereador Antônio Carneiro da Silveira, presidente da Câmara dos Vereadores de Araçatuba. Boa noite a todos. Dando início a esta sessão solene, convidamos os senhores vereadores e respectivas esposas para tomarem assento aqui no palco. Boa noite a todos. Para conduzir os trabalhos desta sessão solene, assume a mesa dos trabalhos o vereador Antônio Carneiro da Silveira, presidente da Câmara dos Vereadores de Araçatuba. Boa noite a todos. Dando início a esta sessão solene, convidamos os senhores vereadores e respectivas esposas para tomarem assento aqui no palco. Convidamos os componentes da banda musical regimental do CPI 5
para tomarem posição aqui no palco. Nomeamos uma comissão composta pelos vereadores Edival Antônio dos Santos, Avelino Aparecido Rocha e Mário Mardegan para fazer adentrar e tomar assento no palco a esposa do senhor Dr. Luiz Paulo Braga Brau, a senhora Lourdes Brezeguelo Brau. Convidamos para tomar assento no palco os senhores Álvaro Cardim, delegado regional de Bauru. Felício Jorge Cassebe, delegado regional de polícia de Fernandópolis. Dr. Moisés José Cocito, delegado regional de Marília. Dr. Marcelo Castro de Lima Oliveira, delegado regional de Presidente Prudente. Dr. Henrique Celso Cherubini, delegado regional de Rio Preto. Convidamos também para tomar assento aqui no palco a secretária de Cultura e Turismo do município de Araçatuba, Eda Vilma Henning Frascar.
Convidamos o excelentíssimo senhor Dr. Anésio Duarte, secretário de Segurança Municipal, neste ato representando a senhora professora Germínia Dolce Venturoli, prefeita municipal, para tomar assento junto à mesa de honra. Convidamos para tomar assento na mesa de honra o excelentíssimo senhor doutor José Antônio Encinas Manfré, meritíssimo juiz de direito e diretor do Fórum da Comarca de Araçatuba. Para fazer parte da mesa de honra, convidamos o ilustríssimo senhor doutor Luiz Roberto Ramada Espadafora, diretor do Departamento de Polícia Judiciária de São Paulo, interior de Inter. Convidamos para tomar assento na mesa de honra Dr. Luiz Carlos Barros Costa, Regional de Polícia de Araçatuba. Convidamos para tomar assento na mesa de honra o ilustríssimo senhor Coronel PM Júlio Gomes da Luz, comandante do CPI 5. Convidamos para tomar assento nesta mesa o ilustríssimo senhor primeiro-tenente do Exército, Tony Roberto de Oliveira Campos, delegado do Serviço Militar. Nomeamos uma comissão constituída pelos vereadores Jaime José da Silva, Nelson Reis Alves, Antônio Edivaldo Costa, para fazer adentrar ao recinto e tomar assento nesta mesa o nosso homenageado de hoje, o ilustríssimo senhor doutor Luiz Paulo Braga Brown, delegado-geral de Polícia do Estado de São Paulo.
Convidamos a todos para que, de pé, cantemos o hino nacional que será executado pela Banda Musical Regimental do CPI 5. A seguir, a Banda Musical Regimental do CPI 5 executará o hino da Polícia Civil.
Abrindo esta sessão solene, que se realiza sob a graça e a proteção de Deus, convidamos o excelentíssimo senhor doutor Anésio Duarte, neste ato representando a excelentíssima senhora prefeita municipal, professora Germínia Dolce Venturoli, para fazer a leitura e a entrega do decreto do Executivo que declara o senhor doutor Luiz Paulo Braga Brau, hóspede oficial do município. Excelentíssimo senhor doutor Antônio Carneiro da Silveira, digníssimo presidente da Câmara dos Vereadores de Araçatuba, digníssimo senhor doutor Luiz Roberto Ramada Espadafora, digníssimo diretor do DEINTER, Departamento de Polícia do Interior, digníssimo doutor Luiz Carlos Costa Barros, digníssimo delegado regional de Polícia de Araçatuba, excelentíssimo senhor doutor José Antônio Simas Manfé, meritíssimo juiz de direito, titular da 2ª Vara Criminal de Araçatuba e diretor do fórum desta comarca, excelentíssimo senhor coronel Júlio Gomes da Luz, digníssimo comandante do CPA e 5, que é Comando de Policiamento de Área 5, excelentíssimo senhor primeiro-tenente do Exército, Tony Roberto de Oliveira Campos, digníssimo delegado do Serviço Militar de Araçatuba, excelentíssimo senhor doutor Luiz Paulo Braga Brau, digníssimo homenageado nesta noite, digníssimos senhores vereadores presentes, digníssimas esposas, companheiros, colegas. Inicialmente, queremos dizer ao nosso homenageado, nosso querido delegado de polícia, doutor Luiz Paulo Braga Brau, que a sua excelência, a senhora prefeita, não pôde estar presente, porque já havia assumido o compromisso anteriormente. Sua excelência encontra-se participando de um congresso de prefeitos no nosso litoral. E, por deferência, um grande privilégio para nós outros, fomos escolhidos para representá-lo. Acreditamos, doutor Luiz, que essa deferência, sua excelência nos deu, tendo em vista que somos delegados de polícia também, cargo que nós ocupamos por muitos anos e que muito nos honra. E sempre nós falamos, doutor Luiz, que não abriremos mão jamais desse título, sob pena, se necessário for, ingressarmos no Poder Judiciário para ostentá-lo. A senhora prefeita, por nosso intermédio, dirige as seguintes palavras ao nosso homenageado. Paço Municipal, Presidente Tancredo Neves, 27 de março de 1998. Senhor Delegado Geral, Araçatuba, nesta data, engalana-se para receber a honrosa visita de Vossa Excelência, distinta autoridade da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, que está recebendo, outorgado pela Egrégia Câmara Municipal, o título de cidadão araçatubense. O povo e governo de Araçatuba aplaudem a magnânima performance dos nossos vereadores, que sabiamente outorgaram tão maiúscula honraria a Vossa Excelência. No afã de demonstrar o nosso contentamento pelo imensurável acontecimento, fizemos editar o Decreto Municipal número 8.591, de 26 de março de 1998, que o declara hóspede oficial do município de Araçatuba nesta data. Trata-se de uma simples homenagem
porém, reveste-se de profunda sinceridade. Desejamos-lhes feliz estado, ocasião em que reafirmamos a Vossa Excelência protestos de estima e apreço, subscrevendo-nos cordialmente professora Germínia Dolce Venturoli, prefeita municipal. Prefeitura Municipal de Araçatuba, Estado de São Paulo, Gabinete da Prefeita. Decreto número 8.591, de 26 de março de 1998. Declara hóspede oficial do município de Araçatuba, no dia 27 de março de 1998, o excelentíssimo senhor doutor Luiz Paulo Braga Brau, digníssimo delegado-geral de polícia do Estado de São Paulo, que estará no município recebendo o título de cidadão araçatubense, outorgado pela Câmara de Vereadores. A prefeita municipal de Araçatuba, no uso de suas atribuições legais e, considerando que a Câmara Municipal de Araçatuba, em sessão solene, entregará ao doutor Luiz Paulo Braga Brau, digníssimo delegado-geral de Polícia de São Paulo, a mais alta distinção do município, o título de cidadão araçatubense, considerando o júbilo e o contentamento do povo e governo de Araçatuba, por ter como cidadão araçatubense tão maiúscula autoridade da Secretaria de Segurança do Estado de São Paulo, considerando, por fim, a notável performance do Poder Legislativo local, merecedora do reconhecimento de todos, pois brilhante na concessão do título em questão. Decreta. Artigo único. É declarado hóspede oficial do município de Araçatuba, no dia 27 de março de 1998, o excelentíssimo senhor doutor Luiz Paulo Braga Brau, digníssimo delegado-geral de polícia do Estado de São Paulo, que estará no município recebendo o título de cidadão araçatubense, outorgado pelo Poder Legislativo do município. Prefeitura Municipal de Araçatuba, 24 de março de 1998, 89 anos de fundação de Araçatuba e 76 anos de sua emancipação política, professora Germínia Dolce Venturoli, prefeita municipal, professor Silvio José Venturoli, chefe de gabinete da prefeita, publicado e arquivado pelo Departamento de Atividades Auxiliares do gabinete da prefeita, nesta data. José Prates, diretor do Departamento de Atividades Auxiliares do gabinete da prefeita. Para fazer uma especial homenagem em nome do Sindicato dos Policiais Civis de Araçatuba e região, convidamos o ilustre vereador Antônio Edivaldo Costa Dunga, que também faz parte da Polícia Civil, para fazer uso da palavra. Doutor Antônio Carneiro da Silveira, digníssimo presidente da nossa egrégia Câmara Municipal, doutor Anésio Duarte, neste ato representando a prefeita municipal, doutor Luiz Roberto Ramada Espadafora, diretor do DEINTER, doutor José Antônio Encinas Manfré, juiz de direito do Fórum e da Comarca de Araçatuba,
a qual o Legislativo agradece a sua honrosa presença em todas as sessões solenes, muito nos gratificando. Coronel da PM Júlio Gomes da Luz, comandante do nosso CPA-5, e permita-me, em nome da dona Lourdes, assim chamá-la, esposa do Dr. Luiz Paulo Braga Brom, saudar a todas as senhoras aqui presentes. Permita, em nome do Dr. Luiz Carlos Costa, saudar aos delegados de outras regionais aqui presentes, enfim, todos os delegados também presentes nessa nossa sessão solene. Meus amigos vereadores, as classes operacionais aqui presentes, Polícia Técnica, doutor Arnaldo, Coit, Ondina e Joaquim, Wilson, Ademir, são pessoas que acompanhou nos velhos tempos, ainda que o sindicato da Polícia Civil podia lutar, as nossas caminhadas até São Paulo. Doutor Luiz Paulo Braga Brom. É muito gratificante tê-lo aqui com nós, na nossa casa. Até de improviso, que não fazia parte do protocolo, eu não poderia deixar de falar. Nós estamos homenageando o delegado-geral de polícia. Não. Em hipótese alguma. Estamos homenageando ainda o delegado do hoje DERINTER. Então, do DERIM. Delegado que quando, desculpe, investimos todas as nossas forças policiais, sindicais, na época 17, na figura do candidato Fleury, e depois tivemos uma decepção. Aí começou-se um movimento espalhando. Reuniu os sindicatos de Araçatuba, do Zé Rubens de Ribeirão Preto, do Amauri, também Ribeirão Preto, Madalena e Rui Santos, Silva, Jundiaí, Tadeu, Marília, o Teru, já falecido, São José do Rio Preto. E durante meses moramos na Brigadeiro Tobias, lotando os ônibus, indo junto ao secretário. E não batemos, graças a Deus, com a cara na porta. Quantos atos, às vezes, de punição, nos foi guiado. E se hoje o doutor Luiz Paulo Braga Brom recebe o maior título dado a uma pessoa em vida em Araçatuba, que é o de cidadão araçatubense, não é simplesmente porque o doutor Jaime, porque o doutor Nelson são policiais, mas é pela sua luta, pela instituição da Polícia Civil, à frente do DERIM. Pela sua luta para nos conter, mas pela sua ajuda. Se hoje a Polícia Civil tem diária alimentação, tem insalubridade, tantas outras vantagens, embora já deterioradas pelo tempo, se devem a esse homem. Já diz, todo caminho tem ida e volta. E hoje, doutor Luiz Paulo, é a volta. Estávamos em Santos, quando tivemos notícia da sua ascensão ao cargo de delegado-geral. E por coincidência, estávamos reunidos, eu, Zé Rubens, que é de Ribeirão Preto, acredito que o policial mais combatente até hoje, o Silva, todos os sindicatos, e o vereador Hélio Correia. Nós estávamos, inclusive, saindo da Vila Belmiro, tínhamos contratado o goleiro Gilberto. Aí eu comentando, o Hélio Correia, que pediu escusas, porque esse mesmo futebol, eles têm que ficar hoje presos, paparicando, para o time jogar domingo, ouviu o que eles disseram de Vossa Excelência.
ouviu o homem que o é e disse: Dunga, eu não posso jamais, dos 2 títulos que eu tenho direito, ortogar um ao Dr. Luiz Paulo Braga Brom, depois de que ouvi, não de pessoas que o cercam, mas das classes operacionais, investigadores de polícia, escrivão, agente, que Vossa Excelência pode ter a satisfação de o conhecê-lo. 2 vezes presidente dessa casa, eu reconheço que no ápice do poder, Vossa Excelência queria ter uma varinha de condão para resolver o problema da polícia. Mas nós, né, Carneiro, presidente da Câmara, não conseguimos resolver nenhum problema de 19. Então sei, talvez, da sua vontade, do seu poder, da sua decisão e também do não poder. Mas que fique registrado, aqui, na cidade de Araçatuba, a nossa gratidão. Mais uma vez, não pelo delegado-geral, mas pelo homem, que as poucas coisas que a Polícia Civil do Estado de São Paulo tem, deve-se à vossa orientação, a ônibus e ônibus que chegava de São Paulo. E fomos punidos, mas Vossa Excelência também, sempre dentro da lei, soube nos tirar pacientemente, junto com o governador do Estado, com o secretário da Segurança Pública, o fardo da punição e de devolvermos-nos a casa. A polícia hoje mudou. Eu, meio afastado da lide policial, mais político do que polícia, sinto-me satisfeito. E para encerrar, dizer do orgulho que nós policiais temos de ter à frente da Polícia Civil do Estado de São Paulo uma pessoa humilde, uma pessoa que acima de delegado se preza por ser homem. Deus lhe pague pelo passado e pelo presente está aí. Araçatuba o recebe de braços abertos. Parabéns, novo filho de Araçatuba. Parabéns, Dr. Luiz Paulo de Braga Brom. Faremos agora a exibição de um videoclipe especialmente preparado pela equipe de cinegrafia e pela assessoria de imprensa da Câmara dos Vereadores sobre o nosso homenageado, com a apresentação do vereador Carlos Hernandes. Uma das maiores preocupações do ser humano na sociedade moderna está relacionada com a sua segurança. Em tempos de crescimento acelerado do banditismo, o trabalho da polícia assume destaque especial. Neste particular, o advogado e delegado Luiz Paulo Braga Brom destaca-se nesta área há mais de 3 décadas. Por conta do seu equilíbrio e vasto conhecimento nesta tarefa espinhosa, ele passou a ocupar o cargo de delegado-geral de polícia, o mais alto posto da Polícia Civil no Estado. Homem de notável saber jurídico, Dr. Brom assumiu esta alta posição, tendo como objetivo principal fazer da sua instituição um eficaz instrumento de defesa da cidadania e de proteção e respeito à dignidade da pessoa humana. O atual delegado-geral de polícia entende que segurança e liberdade podem e devem conviver. A liberdade a ser garantida e a ordem a ser mantida. Sem segurança, não há liberdade, ficando o cidadão privado até
do singelo direito de ir e vir, prisioneiro que é diante do medo da violência. Neste pouco tempo dirigindo a Delegacia Geral de Polícia, Luiz Paulo Braga Brau procurou valorizar o policial civil, já que o material humano, quando bem preparado, é a peça mais valiosa no combate ao crime. Ao mesmo tempo em que busca assegurar ao policial o respeito e reconhecimento merecidos, ele cobra dedicação e resultados compatíveis dos seus subordinados. A vida deste baluarte da cidadania teve início no Rio de Janeiro, onde nasceu em 1939. Seus pais, Walter e Isaura, ambos peritos contadores, ofereceram ao filho uma educação refinada nas melhores escolas: Ateneu São Luís, Colégio Santo Antônio e Colégio Andrews. Em 1961, terminou o curso de Direito e 2 anos depois concluiu o doutorado em Direito Privado. Nesta mesma época, cursou o Centro de Preparação de Oficiais da Reserva, desligando-se em 1964 como segundo-tenente. Em busca de novos horizontes profissionais, o jovem Luiz Paulo Brau veio para São Paulo, onde participou do seu primeiro concurso público. Em maio de 1964, ele foi nomeado delegado de polícia de 5ª classe, assumindo o posto na cidade de Gastão Vidigal. Dr. Luiz Paulo Braga Brau conheci-o em 64, quando eu tinha 15 anos, quando eu comecei a trabalhar com ele nessa época. Quando ele se apresentou que a primeira delegacia, na época era a Regional de São José do Rio Preto. E temos aí a primeira cadeira, onde ele exerceu o seu cargo de delegado de polícia na nossa cidade de Gastão Vidigal. E nesta oportunidade, eu, como filho de Gastão Vidigal, que a conheci há muitos anos, nós, vidigalenses, desejamos ao Dr. Luiz Paulo Braga Brau nossos parabéns pelo título de cidadão araçatubense que hoje recebe. Depois que saiu de Gastão Vidigal, Luiz Paulo Brau ocupou o cargo de delegado titular em diversas outras cidades da Noroeste: Nhandeara, Ariranha, Monte Aprazível e São José do Rio Preto. Como delegado seccional, esteve em Monte Aprazível e São José do Rio Preto, e como delegado regional em Marília e Rio Preto. Devido à sua dedicação ao trabalho, angariava respeito e fazia muitos amigos por onde passava. Para mim é uma alegria imensa falar sobre a personalidade de Luiz Paulo Braga Brau. O conheci em 1971 como escriturário assistente da administração e, em razão de levar documentos produzidos pela datilografia, ele se preocupou com a minha destinação escolar e perguntava o que eu fazia com tantos livros. E eu dizia a ele que estava me preparando para entrar em uma faculdade. Quando ficou sabendo que não era direito, ficou um pouco preocupado e sempre voltava ao mesmo assunto. Até que, em razão da sua influência, resolvi me preparar para a Faculdade de Direito Rio Pretense. Aprovado no vestibular, eis que foi possível entrar para as rotas jurídicas. Depois disso, trabalhei como escriturário e, sendo aprovado como escrivão, fui para Paulo de Faria. E na volta, em 1972, fui designado para trabalhar como escrivão em São José do Rio Preto, no 2º distrito. E novamente
sob a batuta firme, equilibrada, com um alcance vertiginoso no contexto administrativo, Dr. Luiz Paulo Braga Brau, nosso chefe. Aí foi importante a sua condução, porque me foi possível abeberar-me à fonte do seu conhecimento e retirar minhas dúvidas, esmerando-me para o concurso. E no primeiro concurso que fiz, fui aprovado. E ao doutor Luiz Paulo Braga Brau, sua esposa, seu filho, Paulinho, eu quero deixar documentado o meu muito obrigado. Após fazer os cursos de aperfeiçoamento, Luiz Paulo Brau foi galgando postos cada vez mais altos. Em 1983 e 1984, trabalhou na Corregedoria da Polícia, onde foi presidente da Comissão Processante da Secretaria da Segurança Pública. Em 1989, foi convocado novamente para servir na capital, onde exerceu os cargos de diretor do Departamento de Planejamento e Controle da Polícia Civil, o DEPLAN, e do Departamento de Delegacias Regionais de Polícia Interior. Também foi delegado divisionário da Assistência Técnica do DETRAN e da Secretaria do Conselho de Polícia Civil. Diretor do Departamento de Polícia Científica e, desde abril de 1997, é diretor da Delegacia Geral de Polícia. Neste cargo, tem procurado atender a todos os pedidos de seus superiores e subalternos. A outra vertente, não menos ilustre na carreira desse homem de profundos conhecimentos, está relacionada com a área pedagógica. Com a ânsia de repartir com seus semelhantes o conhecimento adquirido com esforço próprio, tão logo começou a trabalhar na Polícia Civil, passou a lecionar nos colégios e faculdades das cidades por onde passava. Ensinou português em vários ginásios estaduais e direito penal e processual penal na Faculdade de Direito de São José do Rio Preto entre 1964 e 1986. A partir de 1990, começou a ministrar aulas de direito na Academia de Polícia. Apesar de estar trabalhando há 9 anos na capital, Luiz Paulo Braga Brau nunca rompeu os laços com o interior, pois sua esposa e filho residem em Rio Preto. Está casado com Lourdes Brezeguelo Brau desde 1967 e tem um único filho, Paulo, que também trabalha na Polícia Civil. Dr. Brau comenta que quem se dedica à polícia geralmente é obrigado a abdicar um pouco da convivência familiar, já que não há hora para solucionar os problemas de emergência que surgem. E no seu caso, não foi diferente. Mas sempre contou com o apoio e compreensão da esposa, que soube entender estas adversidades. Em casa, Luiz Paulo é alegre, brincalhão, sempre atencioso e preocupado com a família. A carreira que ele abraçou é muito árdua, pois ele sempre foi muito dedicado. É uma carreira que exige muito dele, né? Mas ele, quando saía, ele se preocupava muito comigo, com meu filho. E eu, como mulher de delegado, né, entendia muito bem tudo isso. E nunca reclamei, nunca importei com isso. Levava tudo numa boa. Goethe dizia que um talento forma-se no silêncio e um caráter na lida do mundo. Com certeza, Luiz Paulo Brau conciliou estas duas qualidades. Silenciosamente e com muita dedicação, forjou a sua liderança perante os seus colegas, que como farol, ilumina o caminho de todos aqueles que escolheram a Polícia Civil como meta de suas vidas.
Convidamos o ilustre vereador Dr. Jaime José da Silva para que faça a saudação ao homenageado em nome da Câmara Municipal de Araçatuba. Excelentíssimo senhor doutor Antônio Carneiro da Silveira, o indigno representante, presidente da Casa de Vereadores, que muito nos honra na presidência dessa Casa de Leis. Excelentíssimo senhor doutor Anésio Duarte, secretário da Segurança Pública Municipal, delegado de polícia, neste ato representando a excelentíssima senhora prefeita municipal, Germínia Dulce Venturoli. Excelentíssimo senhor Dr. Luiz Roberto Ramada Espada Fora, digníssimo diretor do DEINTER. Ilustríssimo senhor Dr. Luiz Carlos Barros Costa, nosso delegado regional de polícia. Excelentíssimo senhor Dr. José Antônio Encinas Manfré, o indigno juiz de direito e diretor do Fórum da Comarca Local, que muito nos honra com a sua presença. Senhor Coronel PM Júlio Gomes da Luz, comandante do CPI 5. Senhor Primeiro-Tenente do Exército, Tony Roberto de Oliveira Gomes, delegado do Serviço Militar. Excelentíssimo senhor doutor Luiz Paulo Braga Brau, na pessoa de quem, permita-me, excelência, cumprimentar todos os policiais civis presentes nesse ato, incluindo nossos colegas delegados de polícia, meus senhores, minhas senhoras, meus caros colegas vereadores. Minhas primeiras palavras são para agradecer a Deus, primeiramente, e ao vereador Hélio Corrêa, pela oportunidade, privilégio mesmo, de, em nome do Poder Legislativo Municipal, saudar o nosso homenageado. A Câmara de Vereadores de Araçatuba hoje se engalana para receber um dos seus mais ilustres homenageados, o que para mim, especialmente, e certamente para os meus companheiros de labuta na atividade policial, é motivo de júbilo, fazendo aflorar por todos os poros a vontade firme de estar à altura de nosso companheiro e chefe mor. O que, de certa forma, gera a insegurança própria do aprendiz frente ao mestre, do fã perante o ídolo. A honraria que hoje esta casa materializa com a entrega do título de cidadão araçatubense ao Dr. Luiz Paulo Braga Brau, excelentíssimo delegado-geral de polícia do Estado de São Paulo, consiste na mais alta comenda conferida por esta egrégia Câmara. E a partir de hoje, agrega um elemento de valor a mais, tendo em vista a importância, não do cargo, mas do ser humano a quem é conferida. Estendendo-se a honraria à família do nosso homenageado, aqui representada por sua esposa, senhora Lourdes Brezeguelo Brau, e seu filho, Paulo Augusto Brezeguelo Brau, aos quais agradecemos pela presença que muito nos honra.
Este título de cidadania, hoje inserido no contexto do histórico de vida do Dr. Luiz Paulo, insere-se também, naturalmente, na história da Polícia Civil de São Paulo e, muito particularmente, na história da Polícia Civil de Araçatuba, especialmente agraciada por Sua Excelência. O que o faz mais que merecedor da honraria que ora recebe. Com efeito, foi com muito carinho que, à frente do antigo departamento das delegacias regionais de polícia de São Paulo Interior, antigo DERIM, acolheu os pleitos de Araçatuba. Acolhida que persiste agora como delegado-geral de polícia do Estado de São Paulo, cargo máximo na hierarquia da instituição policial civil. Ao longo de mais de 5 anos, brindou Araçatuba preferencialmente com recursos materiais e humanos, sendo um dos mais ardorosos defensores da instalação e manutenção da Coordenadoria de Araçatuba, da Academia de Polícia de São Paulo. Ideia corajosa que possibilitou o surgimento de cursos, centros profissionalizantes de estudos jurídicos policiais, diverso daquele localizado na capital, ou seja, a sede da Academia de Polícia, dando ensejo a que os cursos de formação das várias carreiras policiais fossem realizadas nas coordenadorias. Recentemente, mais um pleito de Araçatuba foi atendido. O necrotério do Instituto Médico Legal foi totalmente equipado, viabilizando os trabalhos das equipes médicas, o que representa mais uma comprovação do carinho dispensado à nossa cidade. Homem de personalidade marcante, Dr. Luiz Paulo sempre brilhou no universo dos grandes expoentes da Polícia Civil, prestando serviço de valor inestimável ao povo de São Paulo na área da segurança pública, exigindo sempre de seus comandados plena dedicação ao trabalho e trato firme com os marginais, sem jamais esquecer a defesa da cidadania. E exemplo marcante disso é a Portaria DGP número 30/97, que repercutiu em todo o Brasil, elevando o nome da Polícia Civil e, consequentemente, do próprio Estado, evidenciando sua preocupação com a preservação dos direitos inerentes à cidadania, normatizando a maneira pela qual os fatos policiais devem ser divulgados pela imprensa. Regras de resto previstas na Constituição e explicitadas pela portaria em questão. A mesma sensibilidade e preocupação com a eficiência no serviço público levou-o à normatização de uma série infindável de fatos afetos à função policial civil, garantindo a segura execução dos atos de polícia judiciária e administrativa. Esta foi, meus senhores e minhas senhoras, pequena amostra das realizações desta personalidade, que orgulhosamente, para o povo de Araçatuba, ostenta, doravante, a condição de cidadão araçatubense, e pela comunhão de vontades, sua e nossa, filho da terra dos araçás, mas um que realmente continuará lutando pelos pleitos da nossa terra, agora comum. Finalizando, agradeço meus colegas vereadores pela realização de tão bela homenagem, e especialmente aqueles que aqui compareceram, emprestando um brilho todo especial a esta sessão solene, os quais permito-me nomear.
senhor vereador Clemente Cavazana, Bonifácio Campané e esposa, Mário Aparecido Pavan Birubiru e esposa, Antônio Edivaldo Costa e esposa, Mário Mardegan, Dr. Nelson Reis Alves, Avelino Aparecido Rocha, Carlos Alberto de Almeida Normanha e esposa, Edival Antônio dos Santos, José Carlos Sanches Hernandes e esposa. A ele os nossos agradecimentos especiais pela brilhante locução. E realmente agora, finalizando, sejam minhas últimas palavras para agradecer o mais novo cidadão araçatubense pelo tratamento especial que tem dedicado à nossa querida Araçatuba. Muito obrigado, Dr. Luiz Paulo Braga Brau. Câmara dos Vereadores de Araçatuba, Estado de São Paulo. Título de cidadão araçatubense. A Câmara dos Vereadores de Araçatuba, tendo em vista o Decreto Legislativo 024, de 16 de junho de 1997, concede o título de cidadão araçatubense ao ilustríssimo senhor Dr. Luiz Paulo Braga Brau, delegado-geral de polícia do Estado de São Paulo, pelos relevantes serviços prestados ao município e região na área da segurança pública. Câmara dos Vereadores de Araçatuba, aos 27 de março de 1998. Antônio Carneiro da Silveira, presidente. Tadami Kawata, vice-presidente. José Carlos Hernandes, primeiro secretário. Sidney Giron, segundo secretário. Hélio Correia, autor do projeto. Edson Eduardo Gomes, secretário, diretor-geral. Convidamos os vereadores Jaime José da Silva, Nelson Reis Alves e Antônio Edivaldo Costa para fazer a entrega do diploma ao homenageado.
à Câmara dos Vereadores de Araçatuba, em nome das senhoras esposas dos senhores vereadores, homenageia também a esposa do senhor Dr. Luiz Paulo Braga Brown. Para tanto, convido a senhora Yamara Moisés da Silveira, minha esposa, para que faça a entrega de um buquê à senhora Lourdes Brezeguelo Brown. Colocamos a tribuna à disposição do senhor Dr. Luiz Paulo Braga Brown para fazer uso da palavra, se assim o desejar. Desejar eu desejo, senhor presidente. O árduo é fazê-lo depois de tão continuados momentos de emoção para um pequeno homem que se avizinha de poucos meses da sua condição de sexagenário. Talvez, há alguns anos atrás, fosse menos pesado resistir a tantas celebrações, com quanto imerecidas, mas que hoje já sentimos que as condições físicas já não permitem suportar esta avalanche de carinhos. Muito se disse de predicados que devem ser muito mais creditados na conta de muitas amizades que consegui fazer nesse pouco mais de 3 décadas. Mas talvez onde eu possa ser mais emérito é na quebra do protocolo. Por isso, podem os senhores estranhar este começo de fala sem os normais, os consuetudinários, os precedentes endereçamentos protocolares. Eu não vou deixar de fazer, ainda que de forma capenga. Meu querido amigo, vereador Carneiro, excelentíssimo presidente da Câmara Municipal de Araçatuba, na pessoa de quem posso e devo abraçar todos os eminentes integrantes da colenda edilidade araçatubense. Permito-me a pausa para lembrar dos nomes. Quero cumprimentar o doutor Anésio Duarte, com quem, quando conheci, ainda era da Polícia Militar, depois investigador e depois delegado de polícia, e que hoje pontifica e empresta todo o seu conhecimento nos negócios da segurança pública deste município, e a quem peço também
que agradeça o decreto municipal da professora Germínia Dulce Venturoli, que não é a primeira vez que dela recebo um decreto municipal. E eu devo acumular, e com muito orgulho, pelo menos nos meus guardados, pelo menos uns 6 diplomas de hóspede oficial de Araçatuba. Meu querido colega e amigo, Dr. Luiz Roberto Ramada Espadafora, muito digno diretor do Departamento das Delegacias de Polícia de São Paulo Interior, na pessoa de quem celebro a todo o Conselho da Polícia Civil de São Paulo. Quero cumprimentar, e eu faço da forma mais efusiva, o comandante do CPA-5, o senhor coronel PM Júlio Gomes da Luz, na pessoa de quem quero abraçar a todos os companheiros policiais militares de Araçatuba, da região e do estado, e também esta briosa banda, não é, que tanto engalanou esta solenidade. O meu muito obrigado a cada um dos integrantes desta banda. Quero cumprimentar o excelentíssimo senhor Dr. José Antônio Encinas Manfre, meritíssimo juiz de direito e diretor do Fórum da Câmara de Araçatuba, que há pouco lembrou-me de um conhecimento ainda que pouco estreito ao tempo em que estava em Paulo de Faria e nós estávamos em São José do Rio Preto. E na sua pessoa quero saudar o Poder Judiciário. Quero cumprimentar todos os delegados regionais de polícia, na pessoa do Dr. Luiz Carlos Barros Costa, digno delegado regional de polícia de Araçatuba, da mesma forma que quero cumprimentar todos os delegados de polícia hoje ocupantes do cargo de delegado seccional de polícia, aqui já encontrei muitos, na pessoa do delegado seccional de polícia de Araçatuba, Dr. Ademir Gasques Sanches. A minha saudação ao primeiro-tenente do Exército, Tônio Roberto de Oliveira Campos, delegado do Serviço Militar. Eu não gosto desses papéis exatamente porque eles nos conduzem sempre a alguma omissão, porque eu gostaria de dizer o nome de cada um dos presentes, sejam aqueles que aqui se encontram neste palco, sejam aqueles que se encontram nas poltronas à frente, mas que infelizmente, não seria possível construir uma grande mesa ou redonda, ou oval, ou quadrado, ou retangular, que pudesse caber todos, porque cada um dos senhores são as verdadeiras galas deste evento, da mesma forma que cada uma das senhoras, das distintas senhoras presentes, são os ornamentos desta solenidade. Os sons ficaram mais por conta daquele clipe que tanto me emocionou, ficaram por conta desta bela banda da nossa co-irmã Polícia Militar,
ficaram por conta de palavras generosas dos oradores que aqui estiveram. Mas, se eu pudesse, neste momento, antes de abraçar cada um dos presentes, eu gostaria de abraçar ausentes. E os ausentes a que me refiro? São exatamente todos aqueles policiais que, neste instante, encontram-se à frente das centenas de plantões policiais neste momento. Aqueles policiais que ou que estão nos plantões, ou que estão girando pelas ruas deste grande estado de São Paulo, que estão em serviços de investigação ou de enfrentamento com a marginalidade. Estes seriam os primeiros que, neste momento, antes dos presentes, eu gostaria de abraçar e homenagear. E eu me refiro a todos os policiais, sejam eles civis, sejam eles militares, sejam eles de que carreira, a que carreira pertençam, é o menos importante. Eu sou sempre muito repetitivo nisso, eu me acanho em ficar repetindo, mas é preciso repetir. Porque não faria o menor sentido eu estar aqui, ocupando este microfone, neste momento, e recebendo esta homenagem, se eu não tivesse sempre repetido isto. Desde as classes menos hierarquizadas, na classe de delegado de polícia, tenho pregado uma espécie de rançoso elitismo, tem pregado o combate a ele, principalmente por parte dos meus queridos colegas delegados de polícia, que em algum momento nessa história da nossa instituição se permitiram olvidar que temos e somos uma grande máquina de trabalho e que todas as engrenagens são igualmente importantes, porque todas são igualmente necessárias. Muitas vezes, e muitos daqui já me ouviram dizer isso. E por isso mesmo, talvez eu esteja aqui. Fui muito alcançado interiormente pela fala dos companheiros policiais civis. O nosso querido amigo Dunga, hoje importante ocupante de uma cadeira nesta Câmara de Vereadores, o vereador Antônio Edivaldo da Cor. E o outro nosso companheiro policial civil, Jaime José da Silva, também hoje. Como quero também cumprimentar especialmente outro policial, Nelson Reis Alves, inclusive já foi regional aqui, ao tempo em que eu era diretor do interior. Só isso já poderia até explicar, nunca justificar a honrosa outorga desta data. Isto mostra não só uma integração, mas um apreço da população pela polícia de Araçatuba, pois tem 3 policiais civis num universo de 19 vereadores. Acho que é este o número, está certo, presidente?
eu estou procurando levar os senhores, conduzir o entendimento dos presentes à razão de ser de estar eu aqui à frente deste microfone. Isto deve ser o consectário de um trabalho policial. A população mostra o seu, como disse, apreço ao conduzir 3 policiais para a sua edilidade. As estatísticas sempre favoreceram muito o interior e no concerto de todas as suas regiões. Araçatuba sempre esteve numa classificação muito airosa. Tudo isso os senhores continuem somando para me colocar à frente deste microfone. O que recebi de celebração por parte dos 2 vereadores que aqui estiveram, que evidentemente exageraram pela amizade que têm por mim, mas eu não posso deixar de reconhecer que realmente nós sempre torcemos e procuramos favorecer a existência das entidades representativas. E acho que a nossa polícia é pobre, anêmica em representação classista. Tivéssemos em todos os sindicatos de policiais civis, não importa de que carreira. Aliás, nem sei por que existe o Sindicato das Carreiras, porque se tivéssemos uma verdadeira coesão, e dela muito necessitamos, e talvez hoje víssemos todos esses caminhos mais lubrificados para poder endereçar as nossas vindicações, se tivéssemos muitos dungas com a sua combatividade. Ele citou outros do interior, como o finado Teru de Rio Preto, como o José Rubens e o Amauri de Ribeirão Preto, como a Madalena de Santos, como o Silva de Jundiaí e poucos outros, eu gostaria de dizer tantos outros. Não há quebra de hierarquia, nem de disciplina, na justa reivindicação. É preciso estar sempre pressionando e mostrando ao poder que alguma coisa não vai bem, que alguma coisa não foi bem colocada. Todos sabemos, ninguém pode tampar o sol com tal peneira, de que jamais tivemos uma retribuição remuneratória condizente com a dignidade da função e consentânea com a responsabilidade do cargo. Todos sabemos disso. Segurança tem sido o veio mais precioso de exploração de todos os palanques políticos, pelo menos dos últimos 20 anos. E o que é preocupante, porque vez ou outra vemos esse reconhecimento, de certa forma cristalizado em algum tipo de homenagem, de certa forma traduzido
numa condecoração, policial do mês, policial de não sei o quê, mas só um reconhecimento pode servir realmente de estímulo maior e de induvidoso impulso para que continuemos prestando o serviço que vimos prestando, em que pese aquele tratamento. É o recado que vem no Olerite. Este, sim, é o único caminho de reconhecimento. E no instante, e no momento, e no período em que mais se fala em segurança, é Reage São Paulo, é Reage não sei o quê, é São Paulo Sem Medo, é um monte de simpósios, seminários, só falando de segurança, como se os policiais fossem realmente enxugar definitivamente esta poça enorme que é o nosso trabalho, é enxugar o chão. Não é trabalho nosso tampar a goteira por onde passam todos os fatores criminógenos e que forma contínua e eternamente esta poça de criminalidade, e nós estamos lá sempre com o rodo e o pano de chão. Não vamos enxugar nunca, porque até hoje não discutiram como tampar esta goteira. Só se discute, todo mundo hoje é experto em segurança. A USP tem lá um grande núcleo de combate à segurança, homens até que merecem todo o respeito, como o professor Paulo Sérgio Pinheiro, não é? Os canais de televisão, em especial a Globo, cheio de Reage isso, São Paulo sem aquilo, sem medo e sem outras coisas. Todo mundo hoje é experto em segurança. Só que, se dividisse um pouco, fizessem menos seminários de segurança, menos simpósios de violência, e procurassem direcionar esses esforços para diminuir o desemprego, para tirar da rua o menor carenciado. E eu não me refiro ao menor delinquente. Ele será o menor delinquente de amanhã, é o menor carenciado de hoje. Não vejo esses simpósios, nem esses seminários para tirar o menor carenciado da rua, nem para minorar essa aflitiva conjuntura de desemprego. Não, nós vamos discutir segurança, porque segurança é mais ou menos como futebol, todo mundo entende. Todo mundo tem solução. Só que experimentamos em quase todo o país recrudescimento da criminalidade. Há uma ou outra excepcional situação aí de redução, mas se querem só discutir segurança, tudo bem. Vamos nos esforçar para enxugar quanto mais pudermos esta poça. Mas sem preparo não chegaremos lá. Temos então que nos dedicar a isso. Vamos nos dedicar. E estamos trabalhando para isso. E toda a polícia trabalha para isso. Mas nós queremos uma compensação salarial. Não é porque nós queremos engordar o nosso feijão, não é porque queremos encher o carrinho do supermercado, é mais exatamente porque queremos uma polícia melhor amanhã. Porque podem crer, vão continuar discutindo segurança e não vão tomar as devidas providências para tampar aquela goteira a que me referi. Então, nós vamos continuar enxugando o chão. Mas nós precisamos, para enxugar este chão, principalmente de homens preparados
E nós não podemos ter homens realmente bem preparados se os salários que são publicados junto com os editais de concurso não atraem. O melhor lapidador do mundo não apresenta um trabalho final se a pedra que lhe é entregue não tem um mínimo de quilate. Então não adianta equipar as academias, não adianta arrumar os melhores professores, dar as melhores condições de aprendizado para o policial, se ele não traz um pouco de quilate. E para que possamos recrutar neste grande esforço de arregimentação de recursos humanos, e nisso nós não podemos queixar do governo, nem nisto e nem mesmo nos equipamentos. O que foi dado no último ano para as polícias, em determinados itens, é mais do que foi dado em todos os tempos somados. O arsenal da Polícia Civil não chegava a 13 mil unidades, e todos sabemos que 40% era constituído de peças imprestáveis. Agora, de uma só feita, foram entregues 12.800 unidades, entre espingardas 12, pistola 45 de duplação, revólveres 38, isso sem contar os coletes, algemas, que também foram entregues de uma só feita, mais do que em todos os tempos somados. Tivemos também autorizados todos os concursos para que pudéssemos recompor os quadros da Polícia Civil. Já chegamos a 39.500 homens e hoje estamos com 36 mil. Temos uma defasagem só na classe de delegado de polícia de 290 delegados. Mas os concursos são realizados e as vagas não são preenchidas. Isso também faz parte de responsabilidade de outros segmentos, alguns até também responsáveis por aquela goteira, porque a deficiência do ensino também faz parte disso. Também ajuda esta poça. Então, abre-se concurso e não se preenche as vagas. Por quê? Devem perguntar aos governantes que têm a responsabilidade também da educação. Mas os seminários são sobre segurança pública. Aliás, nem sobre segurança pública, são sobre polícia mesmo. Tanto é que aqui até corpo de bombeiro usa esta gloriosa farda aqui do nosso amigo coronel. E não tem, é um serviço que não tem nada nem de policial e muito menos de militar. Isso eles não discutem. Discutem polícia, o combate direto à criminalidade. Todos os experts do Brasil discutem. Todas as universidades, todas as pastorais, todo mundo tem solução para a segurança. Então, eu estou tentando chegar ao ponto de dizer para os senhores por que estou aqui. Por que mereci tão grande honra? Uma honra que eu já comecei a não fazer jus, porque tão valioso galardão deveria ter me compelido a pelo menos trazer aqui um rebuscado discurso por escrito, para aqui ser lido perante essa plateia do melhor nível. Mas eu estou falando, além de falar para alguns amigos, estou falando para companheiros policiais. E trazer alguma coisa por escrito e honrar tão honroso título, não é? Também prejudicaria este contato cordial, no sentido de decoração, não de cerimônia. Por isso, nada trouxe por escrito, porque bastaria dizer um obrigado. E por que
dizer um obrigado se eu sei que apenas o meu peito é homenageado, não Luiz Paulo Braga Brown, delegado-geral de polícia, porque o meu peito está servindo de local para a condecoração que é destinada a todos os policiais civis, principalmente da região de Araçatuba. Muito obrigado. A banda musical regimental fará, neste momento, uma apresentação exclusiva em homenagem ao delegado-geral de polícia, Dr. Luiz Paulo Braga Brown, o mais novo cidadão araçatubense.
Ao encerrarmos esta sessão solene, na qual foi otorgado o título de cidadão araçatubense ao Dr. Luiz Paulo Braga Braun, queremos agradecer a presença do Coronel Júlio Gomes da Luz, Dr. Luiz Roberto Ramada Espadafora, Dr. Anésio Duarte, Dr. José Antônio Encinas Manfré, Dr. Luiz Carlos Barros Costa e ao primeiro-tenente Tony Roberto de Oliveira Ramos. Queremos agradecer a presença dos vereadores Jaime José da Silva e sua esposa, vereador Clemente Cavazana, vereador Bonifácio Campaner e a sua esposa, Mário Aparecido Pavan Birubiru e esposa, Antônio Edivaldo Costa e esposa, Mário Mardegan, Nelson Reis Alves, Avelino Aparecido Rocha, Carlos Alberto de Almeida Normanha e esposa, Edival Antônio dos Santos, José Carlos Sanches Hernandes e esposa. Não poderíamos deixar de agradecer também a brilhante participação e apresentação da banda regimental do CPI-5, e eu faço a pessoa do subtenente PM Daniel, que tão de forma brilhante alimentou esta famosa, essa banda regimental do CPI-5. Queremos agradecer também a todos os funcionários dessa Casa de Leis que aqui estiveram colaborando para o brilhantismo dessa sessão, a imprensa que esteve aqui presente, os colaboradores que ajudaram nesta sessão. Queremos agradecer de forma especial a secretária Eda Vilma Henning Frascar e os funcionários da Secretaria da Cultura. A todos o nosso boa noite e muito obrigado.